Para de me dar correção. Muito. Tá vendo? That's right. That's right. Okay. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou qualquer que seja aí. Esse vídeo hoje é um pouco diferente do que os meus outros vídeos, mas eu estava assistindo vários vídeos no assunto e pensei, nossa, eu tenho tanta dica que ninguém tá falando. Então, eu gosto muito de fazer vídeo assim. Se você gosta, já deixa um like, assista até o final para ver qual dica eu acho mais interessante. Se inscreve para se juntar com a nossa família aqui no YouTube e vamos lá! Na verdade, essas dicas vão te ajudar com inglês ou qualquer outro idioma que você gostaria de estudar. Então, a primeira dica: reveja seus estudos da língua 10 minutos antes de dormir. Por 10 minutos antes de dormir. Então, existem vários estudos que provam que essa tática te ajuda a reter mais informação que você está estudando. Enquanto nós dormimos, nosso cérebro ele organiza, consolida e interpreta a informação do dia. Quando você estuda antes de dormir, a informação sobre a língua que você estudou se torna a prioridade para o nosso cérebro. Então, o que acontece? O cérebro vai reter a informação melhor porque é a prioridade mesmo. Segunda dica é ler em voz alta. É muito importante ler naquela língua que você está se esforçando para aprender, né? Mas não é suficiente. Você precisa ler em voz alta se você realmente quer aprender rápido como falar. Se você quer falar inglês mais rápido, use essa tática. Vai ajudar com a sua pronúncia e com mais prática vai aumentar a sua capacidade de falar isso a rapidez. Deixa as pessoas Deixa as pessoas te corrigirem. Essa é uma dica simples, mas difícil. Aprender um idioma estranho é muito cansativo. É muito cansativo mesmo. Eu tenho um amigo que ele mora no Brasil e ele me ajudou bastante durante todo o meu tempo no Brasil, mas principalmente no início. E eu falei para ele me ajudar a aprender, né? E falei para ele me corrigir. Mas depois de um dia muito difícil, eu tava toda cansada e eu tava falando tudo rolado, né? Enrolado, rolado. Você entende? Ele me corrigiu. Aí no momento eu queria falar, eu queria dizer para ele parar de me corrigir, né? No momento. Mas em vez de falar isso, eu falei: para de me dar correção. Ele deu muita risada, mas ele entendeu que eu tava sofrendo no momento. Mas realmente é muito, muito cansativo. E eu entendo como que é. Mas te ajuda bastante quando as pessoas podem te corrigir. Então seja humilde e aceita a ajuda, porque realmente é ajuda, não é correção. Não pensa nisso assim, de alguém tá te corrigindo, alguém tá te ajudando por meio de correção, sabe? Não tenha vergonha de falar. Na vida, nós temos que aprender de nossos erros. E a melhor maneira de fazer isso é errar. Precisa de muitas oportunidades para errar. E eu entendo isso perfeitamente. Eu passei muita vergonha no Brasil, principalmente no início, quando eu estava aprendendo a falar. E me esforçando, me expressar também. E até hoje eu passo muita vergonha. Muito! Tá vendo? Eu passo muito vergonha. Aqui no YouTube também. Sim, eu falo bem, mas eu sei que eu tô errando. Depois de eu postar, eu vejo os vídeos, eu posso ver todos os meus erros. No momento é difícil, porque eu tô
pensando em várias coisas, mas depois eu vejo os meus erros e eu passo vergonha também. Mas tá tudo bem, porque minha língua maternal é inglês. Mas eu adoro o Brasil, eu adoro português. Faz muito tempo desde eu voltei para casa, então sim, meu português tem piorado bastante, mas eu resolvi praticar mais e eu estou usando essas dicas até hoje para me ajudar a aprender a falar melhor em português. Essa última dica é a dica que eu acho mais interessante porque me ajudou tanto. E na verdade veio do meu pai. Ele aprendeu a falar holandês fluentemente. Então, quando eu estava indo para o Brasil, ele me disse: escute os erros dos outros, principalmente os brasileiros, quando eles estão falando em inglês. O que acontece? Por quê? Por que essa dica ajuda? Talvez você já percebeu isso com os meus vídeos. Nós temos a nossa língua que a gente fala todos os dias, né? Pra mim é inglês, pra você talvez seja português. Então a gente tem uma maneira de falar, nós temos o nosso costume. Então, o que acontece? Quando eu for falar em português, sim, eu falo as palavras portuguesas, mas talvez eu esteja falando essas palavras numa maneira bem americana, né? Então, sim, estou falando em português, mas nem sempre seja a maneira brasileira, entendeu? Quando eu estou escutando os erros dos brasileiros que falam comigo ou pessoas de um outro país, eu percebo quais são os costumes daquele país, entendeu? Então, quando você está escutando, assistindo os meus vídeos, quais erros que eu faço, né? Porque geralmente, sim, estou errando em português, mas talvez é porque em inglês aquele erro seria a maneira de falar certinho. Faz sentido isso? Faz, né? Por favor, comenta qualquer dúvida que tiver, qualquer pergunta. Eu gostaria muito de conversar com você. Eu sempre respondo. Se você gostaria que eu explicasse alguma dica melhor, pode ser também. Se você gostaria de ver mais um vídeo, tipo parte 2, algo assim, mais dicas para aprender inglês, eu gostaria muito de fazer isso para você. Como eu te falei, são dicas que eu estou usando até hoje. Oi, gente, eu estou aqui editando. Aí eu queria te dar uma dica bônus. Então, se você está assistindo até agora, deixa um emoji, tipo um coraçãozinho no comentário. Aí só a gente que vai saber o que significa isso, tá bom? Mais uma dica, não desista. Sim, é cansativo. Sim, é difícil, mas você é esperto e você vai conseguir. Então, tenha a confiança, tenha a coragem para não desistir. Pode me perguntar qualquer coisa, desde qualquer dúvida que tiver. Pode compartilhar com seus amigos que talvez estejam aprendendo um outro idioma também. E deixa um like, se inscreva e até o próximo!